Oi, crianças, vamos lá para mais uma aula de geografia, né? Página 41. Nós vamos falar um pouquinho do socialismo. Então, o que é o socialismo? Nós vamos supor três tipos de sistema: capitalismo, socialismo e comunismo. Tem o capitalismo e eles falam que o socialismo ele começa com o fim do capitalismo. Então, quando as pessoas perceberem que o capitalismo ele não é bom porque ele promove a desigualdade social, ele promove o acúmulo de capital, e aí vem o socialismo. Então, a partir de agora, tudo vai pertencer ao Estado e nós todos iremos trabalhar para o Estado, socialismo, certo? O Estado ele vai ter que ser autoritário para conter a gente, porque nós não vamos estar contentes com a situação, então ele vem para conter, para ser opressor e para fazer com que a gente entenda que aquilo ali é o melhor. E aí todos nós vamos ganhar igual, independente da profissão, né? O comunismo, ele já seria o fim do socialismo. Quando nós já entendemos que nós vivemos num mundo sem desigualdade social, que nós ganhamos tudo igual, que o Estado é que vai fornecer o nosso salário. Quando a gente entender tudo isso, aí nós passamos para o comunismo. E aí não vai precisar mais de um Estado opressor ou repressor para comandar a gente. Nós vamos achar uma outra forma onde nós vamos dividir todos os lucros de parte de maneira igual e aonde eu sei que eu tenho que ir trabalhar sem que ninguém fique mandando, porque eu já entendo qual é o meu papel na sociedade. Aí, se vocês forem analisar, ele já vai pegar o comunismo, ele já é bem parecido com o anarquismo. O anarquismo é onde não vai ter ninguém para governar. Cada um sabe a sua função e cada um vai fazer a sua função, o seu papel. Tá, sobre o socialismo e o capitalismo, nós vamos ter um problema, que é a disputa. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída, né? E a parte da Alemanha, que é a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, ela passou a ser ocupada pelos soviéticos e ela passou a ser chamada RDA, que é a Alemanha República Democrática da Alemanha. E ela passou a ser comandada pela União Soviética socialista, certo? E aí começou o problema. Por quê? Porque os Estados Unidos capitalista, a Alemanha Oriental socialista, a Alemanha Ocidental capitalista, certo? O Oriente socialista, o Ocidente capitalista. E aí eles começaram a dividir novamente. E daí foi chamado de mundo bipolar, porque tinha dois blocos comandando, o socialismo e o capitalismo. Eles chegaram a falar da cortina de ferro, que é onde dividia, não tinha nenhuma cortina, tá? Aparentemente. Onde dividia o lado que era socialista do lado que era capitalista. Um não podia passar para o outro, mas eles tentavam avançar para o lado do outro em termos de ideologia, de convencimento. E aí foram criados acordos. Então, nós temos o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi que os Estados Unidos, ele ia patrocinar os países que estavam destruídos pela Segunda Guerra Mundial. Ele ia fazer empréstimo para esses países, para que esses países não se tornassem socialistas. Então, ele vai lá no país que está bem destruído, com a economia difícil, tudo complicado, e ele fala: olha, eu ajudo vocês. Porém,
vocês não podem virar socialista, vocês têm que me apoiar. E os países, né, muito cederam. E em contrapartida, a Alemanha, a União Soviética, ela criou o Comecon, que foi um bloco de ajuda mútua. Então, assim, cada país ia pro... todos os países, eles produzem um monte de coisa, certo? No socialismo já não ia ser assim mais, com esse Comecon. O que ia ser? Tem um país que ele é forte em agricultura, então ele vai esquecer de tudo outras coisas que ele tem e ele vai investir só na agricultura. Tem um país que ele é forte em minério, então ele não vai ter mais, não vai plantar, não vai nada mais, ele vai focar em minério. Cada país vai se especializar em alguma coisa, certo? E aí daí ele vende aquele produto para os outros países e compra o que ele precisa dos outros países, para que eles fortaleçam, certo? Então tem o país lá que ele é muito bom em indústria, principalmente indústria bélica, de arma. Então ele vai focar naquilo ali, tá? O Comecon foi criado em 1949 e o Plano Marshall em 1948. Está na página 42, tá? Pode grifar. O Pacto de OTAN e de Varsóvia. A OTAN foi uma aliança que foi feito do Atlântico Norte. Então, todos os países que pegam o Atlântico Norte se juntou aos Estados Unidos como uma aliança militar. Então, se algum país daquele fosse atacado, todos eles entravam junto. O Pacto de Varsóvia também se tornou uma aliança militar. Juntou todos os países que está em roxinho aqui no mapa da página 42, que é a Bulgária, a Romênia, todos esses países e fez o Pacto de Varsóvia. Também a mesma coisa, tá? Uma aliança militar. Então, um estava ali para ajudar o outro. A Guerra Fria, ela não chegou a um combate, a um embate de fato. Os únicos países que realmente guerrearam foi o Vietnã, aí a Coreia do Norte e o Afeganistão. A Coreia e o Afeganistão. Os outros países, Estados Unidos e União Soviética, por exemplo, não. Mas houve um avanço durante esse período, porque era mais uma guerra de ideologia, né? Houve um avanço militar muito grande, foi investido muito em arma, tanto do lado socialista quanto do lado capitalista. Foi investido em tecnologias militares, foi investido em corrida espacial. O que foi essa corrida espacial? Todos eles, tanto o capitalismo quanto o socialismo, eles queriam provar que um era melhor que o outro. Até nas Olimpíadas eles disputavam. Então, se o lado, quem mais ganhou foi do lado capitalista, porque era o capitalista que era melhor. Se o outro ano, quem mais ganhou foi o socialismo, então o socialismo era melhor, sabe? Eles disputavam em tudo. Então, a União Soviética, ela criou o primeiro satélite, que vocês viram isso lá no 5º ano, o primeiro satélite, Sputnik 1, que foi a órbita, e ele foi criando mais, e teve um até que foi uma cadelinha chamada Laika, para o espaço. Depois eles criaram um outro que levou o primeiro homem ao espaço, que foi Yuri Gagarin. Então, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço. Em contrapartida, os Estados Unidos, em 1969, a Apollo 11 foi à Lua, onde Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Então, assim, viram que eles ficavam, como que eu posso dizer, disputando. Houve uma disputa muito grande nessa época. E aí, nessa época, eles começaram a analisar os países, já que era bipolar, então tinha o socialismo e o capitalismo. Só que eles começaram a perceber que o mundo não estava só entre capitalismo e socialismo. Estava entre países ricos, intermediários e pobres.
E aí o mundo foi dividido em 3 partes. Foi aí que surgiu o terceiro mundo. Então, o primeiro mundo era os países capitalistas, desenvolvidos, muito desenvolvidos. O segundo mundo era o socialista. E o terceiro mundo eram os países capitalistas em processo de desenvolvimento, certo? Não ou até subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento e processo de desenvolvimento. Então, são os países que ainda estavam começando a caminhar com as próprias pernas e outros ainda não. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. E ali fala sobre um pouco dos Estados Unidos, e depois vocês vão ver que o próprio sistema socialista, por si só, ele foi perdendo a sua força. E os países socialistas começaram a perceber que o desenvolvimento deles não era tão bom quanto os outros. Mas isso nas próximas aulas, tá? Até mais, beijo!